Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do sexto ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Ligue na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Vamos às questões propostas. Atividade número 1. A distância em graus entre Brasília, no Brasil, e Roma, na Itália, é de 75 graus. Sabendo que a cada 15 graus é 1 hora, e se em Brasília são 14 horas, que horas serão em Roma? Lembre-se que Roma está a leste de Brasília. Bom, a questão então informou que em Brasília são 14 horas. Perguntou qual é o horário de Roma, sendo que a diferença dos fusos são de 75 graus. E a cada 15 graus equivale-se 1 hora. Portanto, se a gente dividir 75 graus por 15, nós vamos ter 5 horas de diferença. Diferença entre Brasília e Roma. Se em Brasília são 14 horas, a diferença é de 5 horas, nós vamos somar 14 horas de Brasília mais 5 horas da diferença entre as duas cidades, que vai totalizar 19 horas. E por que eu somei e não diminuí? Porque a cidade de Roma está a leste. E conforme nós vimos no conteúdo dessa semana, tudo que está a leste nós vamos somar, aumentar as horas. E está a oeste, nós vamos diminuir as horas relacionadas então à diferença de horas entre as cidades mostradas na questão. Portanto, a cidade de Roma será 19 horas, enquanto Brasília for 14 horas. Atividade 2. Com base no mapa dos fusos horários brasileiros, responda. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Bem, para responder essa questão, faz necessário a gente voltar no mapa dos fusos horários do Brasil para a gente entender que em Fernando de Noronha são 2 horas e o horário que será então no Mato Grosso. Nós temos aqui o mapa do Brasil, Fernando de Noronha está aqui no primeiro fuso horário do país e Mato Grosso está aqui no terceiro fuso horário do país. Portanto, nesse caso, se Fernando de Noronha for 2 horas, no estado do Mato Grosso vai ter 2 horas a menos que Fernando de Noronha. Isso porque são 2 fusos horários de diferença. Então, nós podemos dizer que no estado do Mato Grosso será 0 horas ou 24 horas. Letra B. Se no Acre são 20 horas, que horas são no Distrito Federal? No mesmo formato da letra A, nós vamos então entender que o Distrito Federal é a hora oficial do país, e se no Acre for 20 horas, nós vamos ter 20 horas mais 2 horas, porque corresponde à diferença dos fusos do estado do Acre e do Distrito Federal. Portanto, no Distrito Federal será 22 horas. Letra C. Se em Mato Grosso são 14 horas, que horas são no Acre? Nesse caso, a hora pode ser a mesma. Por quê? O estado do Acre ele é dividido em 2 fusos horários, né? Nós temos o mesmo fuso horário que corresponde ao estado do Mato Grosso e uma parte do fuso horário que corresponde, então, à parte oeste do estado, ao outro fuso horário, conforme a gente pode observar nesse mapa. Nesse sentido, se for uma cidade que estiver no mesmo fuso do estado do Mato Grosso, vai ser o mesmo horário. Se for uma cidade que estiver na outra parte do fuso horário, nós vamos ter, então, 1 hora de diferença. Portanto,
nós vamos ter 1 hora a menos no estado do Acre. A resposta será 13 horas. Atividade 3. Nas férias escolares, Marcelo e sua família viajaram para Manaus, no estado do Amazonas. Um dia, às 16 horas, Marcela telefonou para Sofia, uma de suas amigas que mora em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, para falar sobre a sua viagem. Que horas eram no lugar onde Sofia mora quando recebeu o telefonema de Marcela? Bem, gente, mais uma questão aí relacionada aos fusos horários do Brasil. Bem, a hora de Brasília é a hora oficial do país e o horário do Amazonas é 1 hora a menos do que o horário de Brasília. E o Rio Grande do Sul utiliza como horário padrão o horário de Brasília, que é 1 hora a mais do que o horário do Amazonas. Portanto, se são 16 horas quando Marcela ligou para sua amiga Sofia, lá onde Sofia mora, em Porto Alegre, será então às 17 horas. Questão 4. Em 2018, a Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Rússia. Observe no quadro a seguir os horários dos jogos do Brasil na primeira fase da competição e responda as questões. Bem, nós temos aqui o Brasil, naquela época, jogou no grupo E, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Sendo que no dia 17/6, às 21 horas local, nós tivemos no Brasil o horário de 15 horas, onde nós tivemos o jogo na cidade de Rostov-on-Don, com o adversário que foi a Suíça, e o dia da semana foi domingo. Da mesma forma, nós temos no dia 22, às 15 horas, em Brasília foi 9 horas da manhã, em São Petersburgo, e o adversário foi Costa Rica, o dia da semana foi sexta-feira. No dia 27/6, às 21 horas, nós tivemos no Brasil o jogo às 15 horas, na cidade de Moscou, e o adversário foi a Sérvia, o dia da semana, quarta-feira. Então vamos às questões. Letra A. Quantas horas de diferença há entre os horários de Brasília e os horários das cidades russas? Bom, para a gente descobrir as horas de diferença, nós vamos então diminuir as horas do jogo local lá na Rússia pelo horário que foi transmitido aqui no Brasil. Então essa diferença aqui de 21 para 15 revela então 6 horas de diferença dos jogos. Letra B. Em sua opinião, essa diferença de horas é a mesma em relação a todas as outras cidades da Rússia e cidades de outros países do mundo? Por quê? Bom, pediu a sua opinião, então é uma questão de cunho pessoal. Mas você pode relembrar que em cada uma parte do nosso planeta existe uma hora diferente da outra. Isso porque nós temos vários fusos horários. Então podemos dizer com certeza que cada lugar tem um fuso horário com um horário específico. Então não é a mesma diferença de horas em relação às cidades russas e nem muito menos a outras cidades do mundo. Letra C. Por que as horas das cidades são diferentes? As horas das cidades são diferentes devido aos fusos horários, que nós vimos que todo mundo é dividido em 24 fusos horários, sendo que cada 15 graus corresponde a um fuso horário. E cada fuso horário possui uma hora diferente do outro fuso. Portanto, são 24 fusos horários com 24 horas. E nós temos 365 graus de circunferência terrestre, visto que a forma esférica da Terra possibilita então essa análise. E a cada 15 graus corresponde um fuso. Enfim, podemos dizer que a cada 15 graus também corresponde a 1 hora. Atividade 5. Observe a charge. Bom, nós temos aqui uma charge da Mafalda que ela diz o seguinte: claro, o mundo só pode estar mal. Se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia. Como é que 200 milhões de pessoas almoçando pode entender que 600 milhões de pessoas dormindo? Bom, essa charge revela as diferenças de horas entre os países, podendo chegar até 24 horas de diferença entre uma cidade e outra. E qual a relação dessa charge com a matéria estudada nessa semana? Você concorda com a opinião da Mafalda? Justifique. Bom, nesse caso a Mafalda está certa, porque existe uma diferença de horas entre as cidades, apesar da gente não entender e não perceber isso diariamente. Enquanto uma pessoa está almoçando, a outra pessoa do outro lado do mundo está dormindo. Isso acontece devido ao movimento de rotação e também os fusos horários, que vai determinar
as horas diferentes em cada lugar. Caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 6º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.